Exercícios. Capítulo 5. Elasticidades. Introdução. Elasticidade e preço da demanda. Elasticidade do ponto. Classificação da elasticidade e preço da demanda. A elasticidade e preço no ponto médio ou no arco. Elasticidade e preço da demanda e a receita total. Demanda elástica e receita total. Demanda inelástica e receita total. Advertência. Casos especiais de elasticidade. Curva de demanda infinitamente elástica. Curva de demanda perfeitamente inelástica. Curva de demanda com elasticidade unitária. A elasticidade de preço varia ao longo de uma curva de demanda. Fatores que influenciam a elasticidade de preço da demanda. Elasticidade de renda da demanda. Elasticidade de preço cruzada da demanda. Elasticidade da oferta. Classificação do coeficiente. Casos gerais. Casos especiais. A elasticidade da oferta e o tempo. Impostos e elasticidade. Exercícios. Capítulo 6. Teoria da produção. Introdução. Alguns conceitos básicos. Eficiência técnica e eficiência econômica. Função de produção. Os fatores de produção fixos e variáveis. Períodos de tempo relevantes para a firma. Produção no curto prazo. O produto médio do fator de produção variável. Produto marginal do fator de produção variável. As curvas de produto médio e marginal. Comparações entre os produtos total e marginal. A lei dos rendimentos decrescentes. Exercícios. Capítulo 7. Teoria dos custos. Introdução. Custos explícitos e custos implícitos. Lucro econômico e lucro contábil. O curto e o longo prazos. Custos de produção no curto prazo. Custos fixos. Custos variáveis e custo total. Representação gráfica do custo fator, custo variável e custo total. Custo fixo médio, custo variável médio, custo médio e custo marginal. A relação entre as curvas de custo médio e marginal. Os custos no longo prazo, o curto e o longo prazos. A curva de custo médio de longo prazo. A curva de custo marginal de longo prazo. Economias e deseconomias e retornos constantes de escala. Economias de escala. Deseconomias de escala. Retornos constantes de escala. Análise do ponto de equilíbrio. Eu vou ler em português. Definição. Determinação algébrica. Determinação gráfica. Alterações no ponto de equilíbrio. Alterações no custo fixo. Alterações no custo variável médio. Alterações no preço de venda. Apêndice. Identificação do custo total, do custo variável e do custo fixo, a partir das curvas de custo médio e de custo variável médio. Exercícios. Capítulo 8. Estruturas de mercado. Introdução, concorrência perfeita, hipóteses básicas do modelo de concorrência perfeita, a curva de demanda para uma firma em concorrência perfeita, as curvas de receita de uma firma em concorrência perfeita, receita total, receita média, receita marginal. A maximização do lucro no curto prazo de uma firma em um mercado de concorrência perfeita. A maximização do lucro no curto prazo. Abordagem receita total, custo total. A maximização do lucro no curto prazo. Abordagem marginal. Lucro ou prejuízo no curto prazo e o ponto de fechamento da firma. A curva de oferta de curto prazo da firma. A curva de oferta da indústria no curto prazo. Equilíbrio de mercado. Mercados competitivos no longo prazo. Monopólio. Introdução. Hipóteses básicas. A curva de demanda de um monopolista. As curvas de receita de um monopolista. Receita total. Receita marginal. Receita média.
os custos de produção de um monopolista, o equilíbrio do curto prazo sobre o monopólio, abordagem receita total, custo total, a maximização do lucro, abordagem marginal, prejuízo de curto prazo no monopólio. O monopolista não tem curva de oferta. Mesma quantidade vendida a preços diferentes. Quantidades diferentes vendidas ao mesmo preço. Concorrência perfeita versus monopólio. O equilíbrio de longo prazo da firma monopolista. Concorrência monopolista. Hipóteses básicas. A curva de demanda negativamente inclinada. Decisões sobre preço e produção para uma firma em um mercado de concorrência monopolista. Concorrência monopolista no curto prazo. Concorrência monopolista no longo prazo. Oligopólio. Definição. Decisões sobre preço e produção no oligopólio. Liderança de preços. Competição extrapreço. Cartel. A prática de make-up. Resumo das estruturas de mercado. Exercícios. Parte 3. Nossa, travou aqui. Parte 3. Noções gerais de macroeconomia. Capítulo 9. A macroeconomia, definições e campos de estudo. Introdução, alguns aspectos sobre a evolução da teoria macroeconômica. A macroeconomia e seu campo de estudo. Exercícios. Capítulo 10. Noções de contabilidade nacional. Introdução, fluxo circular da atividade econômica, produto e renda. Introdução, fluxo básico da economia. Fluxo da atividade econômica, fluxo real e fluxo monetário. Contabilidade nacional. A importância da contabilidade nacional. Algumas considerações a respeito da elaboração da contabilidade nacional. Produto Nacional Bruto. Medindo o produto total. O problema da dupla contagem. O Produto Nacional Bruto nominal. O Produto Nacional Bruto real. Produto Nacional Bruto per capita. O Produto Nacional Bruto pela ótica da despesa. Consumo e investimento. A questão da depreciação. Gastos governamentais. Exportações líquidas. Síntese do Produto Nacional. O Produto Nacional Bruto e o Produto Nacional Líquido. Do conceito de produto ao conceito de renda. Produto Nacional Líquido a custo de Produto Nacional Líquido a custo dos fatores do conceito de renda nacional. O Produto Interno Bruto. A renda líquida dos fatores externos. O Produto Nacional Bruto e o bem-estar nacional. Algumas identidades importantes. Uma economia fechada sem relação com o exterior e sem governo. Uma economia fechada com o governo. Uma economia aberta. Exercícios. Capítulo 11. Teoria da determinação da renda. Introdução. Oferta agregada, desemprego e nível geral de preços. A demanda agregada. O consumo. O consumo e a poupança de uma família. Propensão marginal a consumir e propensão marginal a poupar de uma família. Propensão média a consumir e propensão média a poupar de uma família. A função consumo da economia. A função poupança da economia. A determinação do equilíbrio da renda. Introduzindo o investimento. O investimento e a determinação do equilíbrio da renda. A determinação matemática do nível de equilíbrio da renda. Variação do investimento. Mudança na demanda agregada da economia. O multiplicador do investimento. O investimento como mecanismo para se atingir o pleno emprego em uma economia. O governo e o nível de renda. Introduzindo os impostos, os hiatos inflacionários e deflacionários, hiato inflacionário e hiato deflacionário. Política fiscal em nível de renda. Apêndice, o setor público. Exercícios. Capítulo 12. O papel e a importância da moeda. Introdução. A origem e a evolução da moeda. Era da troca de mercadorias. Era da mercadoria moeda. Era da moeda metálica. Era da moeda papel. A moeda fiduciária ou papel moeda.
a moeda bancária ou estrutural. As funções da moeda: função de meio ou instrumento de troca, função de medida de valor, função de reserva de valor, função padrão de pagamento diferido, interação das funções da moeda, as características da moeda, formas de moeda, quase-moedas, a oferta monetária, introdução. Meios de pagamento, conceito de base monetária, a criação de moeda, demanda de moeda versão keynesiana, o equilíbrio no mercado monetário, a relação entre o preço dos títulos e a taxa de juros. Como a política monetária afeta a taxa de juros, o investimento e a taxa de juros, a decisão de investir e o papel da taxa de juros. A curva de demanda de investimento de uma firma. A curva de demanda de investimento da economia. Taxa de juros nominal e taxa de juros real. Oferta monetária e atividade econômica. Visão keynesiana. O efeito das mudanças na oferta de moeda. Visão monetarista. A equação de trocas. A teoria quantitativa da moeda. Política monetária. Instrumentos da política monetária. Efeitos da política monetária. Sistemas monetários e financeiros. A intermediação financeira. Sistema monetário, sistema financeiro, instituições financeiras, instrumentos financeiros, segmentação dos mercados financeiros. Sistema financeiro brasileiro. Breve histórico. A composição atual, órgãos normativos, entidades supervisoras, operadores. Exercícios. Capítulo 13. Inflação e desemprego. Introdução. Conceito. Efeitos da inflação. Efeitos sobre a distribuição de renda. Efeitos sobre a alocação de recursos. Efeitos sobre o balanço de pagamentos. Tipos de inflação. Inflação de demanda, inflação de custo, inflação inercial. A interação entre a inflação de demanda e a inflação de custos. A visão monetarista. Formas de combate à inflação. Sistema de metas inflacionárias. O que significa, como funciona, principais índices de preços. A questão do desemprego. Introdução. O conceito de desemprego, taxa de desemprego, tipos de desemprego. Desemprego friccional ou desemprego natural. Desemprego estrutural, desemprego sazonal, desemprego cíclico ou involuntário. O significado do pleno emprego, os custos do desemprego, uma nota triste.